Eu sou Érico José de Souza Santana, resido no estado do Rio Grande do Sul, atuo como professor na rede municipal da rede pública, né, ensino público, ah, no ensino básico, né, mais especificamente no ensino fundamental 2. A mantenedora ela adotou, né, aulas remotas, né. Só que a organização ela aconteceu, ela demorou a acontecer na verdade, né. Quando as aulas foram suspensas em março, demorou 30 dias para que uma diretriz fosse tomada, né. Ela aconteceu da seguinte forma, né, foi criado sites, né, para todas as escolas do município, e os professores eles passaram semanalmente a alimentar esse site. Então, toda segunda-feira o professor tinha que postar, né, a atividade da semana. Inicialmente, você não poderia aplicar conteúdo novo, né? Então, você tinha que continuar, né, aquele conteúdo que estava sendo ministrado em sala de aula. Né? Demorou 3 meses, 90 dias, para que a Secretaria de Educação do município autorizasse, né, avançar o conteúdo. Né? Mas e aqueles alunos que não têm acesso à internet? Como ficou? Né? Ah, uma vez por semana ele poderia ir na escola, né, retirar a atividade. O, foi uma decisão verticalizada, né, de se criar um site, né. Então não houve de princípio uma consulta com os professores, né, o que é que os professores pensavam, o que é que poderia, né, ser adotado, se seria um site, seria utilizar o Google Classroom, né, como o Estado adota, ou alguma outra proposta, né, alternativa. Então, os professores não foram consultados, ok? Mas essa questão também de você poder avançar o conteúdo ou não avançar, né? Não estou querendo discutir aqui se isso é bom ou se é ruim, né? Manter o conteúdo ou avançar. Mas também não houve uma consulta ao professor, né? Quando os professores foram autorizados a avançar o conteúdo é porque houve uma pressão de várias escolas do município para que isso ocorresse, né? Ah, houve uma série de dificuldades, né? Tanto minha, né, como de outros colegas, né? Principalmente o seguinte, quando se instituiu o site, né, não houve um treinamento para os professores, né? Então, meio que você teve que aprender na raça, né? Na insistência, na consulta com os colegas. Então, foi um trabalho meio coletivo, né? De um consultar o outro e verificar, né? Então, isso foi uma dificuldade grande. E essa questão do site é todo um processo, né? Você tem que fazer a atividade, você tem que postar no Drive, compartilhar, né? Você ainda é responsável por fazer o layout do site, né? Então não há um padrão, ok? Então tudo isso eu acho que foi uma dificuldade, até você pegar, você começar a entender como funciona essa engrenagem, né? Para alguns dos colegas foi muito trabalhoso, né? E os alunos também, né, teve uma questão importante, que é a questão dos dados para acessar esse site, né? Então, alguns possuem limite de dados, né? O site é pesado, né? Até carregar, você tem que acessar disciplina por disciplina. Então, isso foi a principal questão relatada pelos discentes. Sem contar aqueles que não têm acesso à internet, né? Ou têm esse acesso de maneira muito precária. A escola ela tinha essa noção, né? Só que de maneira mais superficial. Algumas escolas, acho que tinham esse conhecimento mais profundo, né? Quando ocorreu a elaboração do PPP, isso no ano de 2019, ano passado, algumas escolas fez questionários com os alunos, né, para saber a quantidade de aparelhos que eles têm em casa, né, seja computador, tablet, notebook, celular, né, como era o acesso por Wi-Fi, se por dados móveis, né. Então, algumas escolas tinham isso mais estruturado, outros tinham, né, uma ideia mais rasa, né. Mas eu acho que de maneira geral existia uma noção dessa realidade do aluno, né.
Isso também varia de escola para escola, né? Algumas escolas, a depender do público, né, tem um acesso maior, outros menor, dependendo da localidade. Então, mesmo numa rede, né, numa mesma rede, há essas discrepâncias de escola para escola. Esse planejamento, inicialmente, ele estava livre, né? Então, acho que na primeira, segunda aula, o professor ele estava livre para fazer o planejamento. Depois, né, foram sendo ajustadas algumas questões. Exemplo, evitar postar vídeo, né? Por quê? Por aquela questão de dados, né? E também pela questão de que o aluno que ia pegar essa atividade na escola, né, ele não tinha como pegar um vídeo, um DVD, um pendrive, então tinha que ser algo impresso, né? Então os vídeos praticamente ficaram restritos, né, ao site, né, e como material complementar, né? Então o professor que postava vídeo posta como material complementar, né? Mas o planejamento é uma atividade de uma ou no máximo 2 páginas por semana, né? Para não acarretar também uma sobrecarga nas impressões das escolas, ok? Isso sendo feito semanalmente. A Secretaria de Educação, ela, entre aspas, né, ela está bem perdida, né? Por quê? Porque algumas ações demorou muito tempo, né, para serem tomadas, né? Então, vou dar um exemplo. Eu atuo 10 horas, né, com educação de jovens e adultos. E na educação de jovens e adultos, no EJA, é semestral, né? Então, semestre, né? Então, é uma organização diferente, né, das turmas regulares que é anual. E o semestre acabaria em julho, né? Então, ela demorou, né, mais de 90 dias, né, para se articular e verificar como iria acabar, né, esse semestre do EJA. Então, as orientações que a gente recebe é mais pela direção da escola, né? É certo que a direção recebe informações, recebe orientações da secretaria, mas são informações muito defasadas, muito demoradas, né? Isso angustia os professores no geral, né? A classe docente no geral. O que é que a secretaria fez de positivo? A secretaria organizou de bacana, de positivo, algumas lives, seminários, né? Teve um interessante que foi sobre o RCC, né? Então, a RCC vinculado às atividades que estavam sendo feitas, né? Isso já 120 dias depois da paralisação das aulas, ok? Mas na minha concepção foram ações ou eventos muito generalizados, né? Nada muito específico dos estudantes. Ele é difícil de fazer. Primeiro, o que é que a gente observa? Que a assiduidade ela vem caindo de forma muito significativa, né? Exemplo, turma de 30 alunos, tem semanas que apenas dois, né, entra em contato para tirar dúvida ou entrega, né, a atividade, né? Então esse índice ele está muito baixo. Isso não é uma questão só da disciplina que eu leciono, da escola que eu trabalho, isso é uma questão sistêmica, né? Alguns artigos que eu tenho lido, algumas reportagens, isso é geral, né? Isso não é só no município, na escola que eu atuo. O que é que acontece? Como está sendo sistematizado isso, né, na minha realidade? Eu atuo de duas formas diferentes. As semanas que, quando eu passo o exercício, né, eu disponibilizo o gabarito na semana seguinte, né, disponibilizo o vídeo explicativo e deixo o meu contato de e-mail, né, ou de WhatsApp para o aluno que ainda tiver dúvida, entrar em contato, né? Se ainda persistir, a gente abre uma sala no Google Meet, né, e dialoga e, né, atende aquele aluno específico. Ou, né, até para estimular algumas semanas, eu peço para que eles enviem, né, as respostas para o meu celular, para o meu WhatsApp ou para o meu e-mail. Essa segunda opção ela é menos comum, né? Geralmente acontece, né, a disponibilização de exercícios quando há, né, e na semana seguinte gabarito com vídeos explicativos ou áudios e assim vai.
mas a quantidade de retornos é muito baixa, né, muito pequena. No período presencial, né, eu buscava utilizar alguma coisa ligada à tecnologia, né? Então, um exemplo, na aula de sexto ano existe um aplicativo, né, de realidade aumentada que você consegue, a partir desse aplicativo, né, visualizar os planetas em 3D, né? Então era solicitado que os alunos baixassem, levassem seus celulares e etc e tal. Mas a estrutura da escola, né, ela é muito precária, né, para a gente desenvolver atividades com tecnologia. Então, alguns alunos, por exemplo, têm, né, o aparelho celular, mas não conseguiam utilizar e fazer atividade por conta da internet, né, que a escola não tinha, não disponibilizava. Então, uma série de limitações de estrutura, né, que faz com que o professor não consiga trabalhar, né, aquilo que ele deseja ou desenvolver alguns trabalhos, né, que necessite da tecnologia. Mas o que eu observo é que é um caminho sem volta, né? Então, alguns recursos, né, quando acabar a pandemia, eles vão continuar a ser usados. Okay? Então, acredito que as salas de aula virtuais, por exemplo, né, vai ser adotado por uma infinidade de instituições. Então, algumas coisas vão continuar, né? Talvez algumas instituições adotem modelo híbrido de ensino, não sei, é uma possibilidade bem concreta e bem real. Mas essa questão da escola ter internet disponibilizada de alta velocidade, isso, né, ficou mais que claro e comprovado que é o mínimo hoje que a escola precisa ter, né, para os professores sair das aulas das cavernas, né, mesmo a aula que era dada há 2, 3, 4 décadas, 3, 4, 5 séculos, né. O mundo mudou, o mundo é diferente, né. Então a educação, a escola tem que acompanhar isso. Uma coisa interessante que eu estou tentando desenvolver nas últimas semanas é trabalhar com experimento, né? Por quê? Porque eu acredito que sai dessa rotina, né, um pouco de amassar o aluno só com leitura, 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 né? E convida ele a fazer uma coisa lúdica, uma coisa diferente, né, uma coisa atrativa, né? Então, tenho colocado nessas, né, últimas 3, 4 semanas experimentos, né, com as turmas que eu trabalho. Vou dar um exemplo. No sexto ano, eu estava trabalhando com orientação, localização, né? E propus duas atividades. O primeiro, fazer uma bússola, né, com a ajuda de um adulto, porque é utilizar agulha, né, um imã, uma rolha, água. Então, isso, né, a gente fazia esse experimento, em seguida eu colocava, né, a explicação teórica, né, e fazer um relógio solar, né, e com esses dois experimentos a gente, né, torna a aula mais interessante, a participação, né, ela acabou que aumentou o número de alunos participando dessas atividades. Então, então a, eu inseri isso no planejamento, né? Utilizar experimentos, né? Que acho que esse processo de aprendizagem ele ficaria mais interessante, né? E quebraria um pouco dessa rotina, né? De só questões teóricas toda semana. Sim, certamente, né? Como eu falei anteriormente, né? Algumas coisas que vieram para não sair mais, né? Só que tudo depende da infraestrutura também que os alunos vão ter em casa, que a escola, né, vai ter, né? Então isso tudo vai influenciar. Então, por exemplo, eu queria muito poder utilizar a sala de aula virtual, né? Fazer provas pelo Google Formulários, né? E, enfim, mas isso depende da estrutura. A escola que eu trabalho, por exemplo, vai receber 30 Chromebooks, né? Então, de repente, vai ser possível utilizar ali, né, o Chromebook para fazer uma atividade, uma avaliação, né, utilizar ah, aulas, aulas pela internet, enfim, né, uma série de novas possibilidades pode acontecer a partir do uso, né, dessas ferramentas, mas depende também da infraestrutura da escola. Não adianta ter o Chromebook se não tiver internet, né, onde todos possam usar, né, com a velocidade satisfatória, que não caia, que perca conexão, né, enfim.
Então, essas questões a gente tem que observar, né? Não adianta de uma turma de 30 alunos eu querer propor uma atividade, sendo que só 55% vão poder executá-las em casa, né? Então, a gente tem que analisar todos, né, os prós, todos os contras, mas, sem dúvida nenhuma, algumas questões elas são irreversíveis. Questão 10. Bom, em princípio, nenhuma consideração a mais a ser feita, né? Na verdade, só um pedido. Caso seja desenvolvido escrito, apresentado algum artigo, algum trabalho, né? Eu tenho a curiosidade de ter acesso, né? Acho que é uma pesquisa interessante, sistêmica, né? Sobre um tema atual, né? Um tema que vai repercutir e vai ter impactos, né, nos próximos anos, próximas décadas. Então, eu realmente tenho muito interesse em ter acesso, né, a, ao resultado final, né, ou aos resultados que essa pesquisa ela vem a desenvolver. Então, somente essa consideração.